amada, Pai do Senhor, minha amada, graças a Deus, amém. O nosso estudo, né? O nosso estudo semanal, manancial, é um estudo uma vez por semana, amém. Eu estou fazendo o estudo hoje porque não vou poder fazer amanhã. E é um compromisso que eu tenho de fazer uma vez por semana o estudo aqui no grupo da família Manancial. Né? O nome do nosso estudo é Manancial Semanal, amém? O tema de hoje é o tempo de honra chegará para o que espera em Deus. Né? O tema de hoje, né? O tempo de honra chegará para o que espera em Deus. Para aqueles que não esperam, nunca vai chegar a honra, né? Mas aqueles que esperam em Deus, um dia vai chegar a honra. E a leitura que nós vamos ler para meditar sobre este tema é o último capítulo aqui do livro de Esté, né? Esté capítulo 10, os versículos, e eu escolhi os últimos versículos do livro de Esté. É o versículo 1, o 2 e o 3, são 3 versículos, né? Bendito seja Deus. Nos fala assim a palavra do Senhor, em Esté capítulo 10, versículo 1 ao 3. O rei Assuero impôs tributo à terra e às ilhas do mar, quanto a todos os atos do seu poder e do seu valor, e a narrativa completa da grandeza de Mordecai, com que o rei o exaltou. Porventura, não está entre, não estão eles escritos no livro dos anais do rei da Mídia e da Pérsia, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, porque procurava o bem-estar do seu povo e falava pela paz de toda a sua nação. Amado, você conhece a história de Mordecai, né, e da sua parente Hadassa. A Hadassa, chamada Esté, como Deus cuidou dessa nação nesta época do cativeiro. O povo estava longe da sua terra natal. Hadassa estava sem pai, sem mãe, pois tinha perdido seu pai e tinha perdido a sua mãe. Foi criado pelo seu tio Mordecai. A diferença, amado, que a Hadassa tinha das outras mulheres é que Hadassa temia a Deus. Hadassa era fiel ao Senhor. Esse era o diferencial, né, da menina Hadassa. Mesmo a menina Hadassa ter perdido seu pai e sua mãe e sido criada pelo seu tio, a menina Hadassa se escolheu a temer a Deus. Querido, a diferença vai fazer é a sua escolha. Qual é a sua escolha, meu amado? Qual é a escolha que você está fazendo? Qual é a escolha que você, né, vai fazer? Então, essa sua escolha vai fazer a diferença na sua vida, né, meu amado? Então, você vai, né, viver, né, querido, o resultado dessa escolha. Se a sua escolha for boa, você vai ter o resultado dessa escolha. Se a sua escolha for má, você vai ter o resultado, né, da sua escolha. A primeira coisa que nós vamos falar aqui, amado, é a fase de Mordecai. Eu quero assim dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesse discipulado, que cada um de nós temos fases aqui nessa vida. Fases para nós passarmos, fases para nós viver.
Eu não sei qual é o tipo da fase que você está passando, meu querido. Mas nesse momento você está passando uma fase, né, amado? Assim como Mordecai, ele teve sua fase, né? A sua fase. Mas Mordecai preferiu confiar em Deus, né? Pode ver que a gente pode ver, amado, olhando para a história de Mordecai. Mordecai teve 3 fases, né? A primeira fase de Mordecai foi a fase da sua infância, né? A fase de estar com seus pais, com a sua família, né? Mesmo no cativeiro, mesmo Mordecai, né? No cativo. A história não conta se Mordecai, ele, quando o povo de Israel foi exilado, e que ele foi nesse exílio, nem sei se Mordecai nasceu no exílio ou fora do exílio. Eu não cheguei a estudar sobre isso, né, amado? Porque Mordecai só aparece em Suzã, né, irmãos? Mas pela idade de Mordecai, pela a sua idade, né, amado? Eu creio que Mordecai possa, eu não estou garantindo isso, tá? Eu não estou garantindo isso, pois eu não estudei sobre a infância de Mordecai. A Bíblia não conta, né, irmãos? A Bíblia não conta a infância de Mordecai. Não, a Bíblia só conta, né, que Mordecai vivia em Suzã, né? Mas ele era judeu, amém, querido? Então, mais ou menos, pela idade dele, eu particularmente creio que Mordecai ele foi no cativo, ele não nasceu no cativo, né? Já Radassa, né, nasceu no cativo. A Radassa nasceu no cativo. Também a Bíblia não conta os pais de Radassa aonde morreram. Mas eu creio que pode ser que a Bíblia não conta isso. Eu estou deduzindo isso, né? Que os pais da Radassa devem ter morrido no cativo, né? Porque Radassa ainda era uma jovem. Então ela nasceu no cativo. Mas o Mordecai pode ser não, isso não está provado. Pode ser que ele foi, né, no exílio para, né, para a Babilônia. E agora, como a Babilônia foi tomada pela Pérsia, agora pelos médios persas. Eu não sei se você está entendendo. Essa foi a primeira fase de Mordecai. A segunda fase de Mordecai foi uma fase de sofrimento. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele sofria, né, externamente e na sua alma, no seu coração. Aí você pode ver a história, a segunda fase de Mordecai aqui dentro, né, do livro de Esther. Você lendo o livro de Esther, você vê a segunda fase de Mordecai. Amém, querido? Mas aqui, querido, aleluia, né, neste último capítulo, capítulo 10, aleluia, aqui no último capítulo, capítulo 10, o capítulo 9, o 9, 10, fala da terceira fase de Mordecai, né? Deus honrando Mordecai. Aleluia. A honra chegou na vida de Mordecai, porque Mordecai, ele esperou em Deus. Ele preferiu confiar em Deus. Chegou o tempo da honra de Mordecai. Na sua terceira fase, aleluia, chegou o tempo da honra de Mordecai. Eu quero assim que você aprenda com isso. Deus, ele vai te honrar. Se ele não está te honrando, ele vai te honrar. Aleluia. Importante que você confia nele como Mordecai. Continua confiando nele. Vamos ver aqui o desenrolar desta honra, aleluia, de Mordecai, porque Esther capítulo 10 aqui, esses versículos que nós lemos, fala de alguns pontos da honra de Mordecai. Bendito seja Deus, em ter, nessa sua fase, como que Deus honrou Mordecai, um homem que não tinha valor algum, né, irmão, naquela época, mas Deus honrou Mordecai,
um homem que chegou a ser mendigo. Ele vivia na porta do palácio com roupa de mendigo, o estado de Mordecai, mas ele não deixou de confiar em Deus. Deus o colocou como segundo do rei Assuero. Amado, você sabe o que é isso? Eu vou lhe explicar para você. O presidente, não tem um vice-presidente? O vice-presidente, irmãos, ele é o segundo presidente. Ele é como segundo presidente, né? Se o presidente vir morrer, quem vai substituir o lugar do presidente é o vice-presidente, né, irmãos? Em todos os cargos, né, de empresa, todos os cargos de empresa, de alguma responsabilidade, amém? Quando o presidente morre, quem substitui o presidente é o vice-presidente. O presidente do estado, do país, se chegar a morrer, quem vai substituir, né, o presidente do país é o vice-presidente. No caso aqui, irmãos, se Assuero fosse um presidente, quem era Mordecai? Mordecai seria o vice-presidente. Então, aqui, o rei Assuero era o rei. Então, Mordecai era o vice-rei. Dá para entender essa posição aí, irmão? Veja a posição, aleluia, que Deus criou para honrar Mordecai. Mordecai foi colocado, né, como segundo do rei Assuero. Para ser segundo do rei Assuero, dá a entender que ele seria o vice. Se no caso o rei morresse, Mordecai ia, né, substituir o rei, né, até ser promovido no rei, né, dos pés. É mais ou menos assim, eu estou explicando assim para que você possa entender o grau de honra que o Senhor honrou Mordecai. Somente quem pode fazer isso com o homem, quem pode fazer isso com a mulher, como fez com Esther, é Deus. A toda honra, toda glória, toda exaltação é dada ao Senhor. É o Senhor Deus que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de exaltação. Então Deus colocou Mordecai como segundo rei Assuero. Bendito seja Deus. Amém, amado? Aqui nós vemos o primeiro ponto, aleluia, um dos pontos onde Deus colocou Mordecai, aleluia, em um grau de honra. Bendito seja Deus. Deus fez com que Mordecai fosse estimado. Mordecai, irmão, era desonrado, não tinha valor algum na sua segunda fase, né, amado? Mas nós vemos aqui que Deus honrou Mordecai, colocou Mordecai em uma posição que ele era estimado por todos. Essa palavra estimado quer dizer ele era honrado, ele era bem visto, né, irmãos? Aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Aleluia. Diz que a multidão dos seus irmãos estimava Mordecai. Olha, amada, olha, amada, olha, amado, que posição. Veja, amado, que honra que Deus, né, honrou Mordecai. Bendito seja Deus. Ele foi estimado pela multidão dos seus irmãos, né? Era toda a nação tinha que respeitar Mordecai. E está entendendo, querido, a posição que ele estava. Então, Deus fez com que Mordecai fosse estimado. Este é o Deus que nós servimos, querido. Este é o Deus que você serve, minha irmã. Aleluia, meu irmão. Este é o Deus, aleluia, que você reverencia, que você faz a vontade dele. Levanta a sua mão direita para o céu, fala: Senhor, muito obrigado, Senhor. Aleluia, por o Senhor ter me achado, me salvado. Aleluia. O Senhor ter me ouvido e me honrado. Eu quero que você levante a mão para o céu, fala: Senhor, muito obrigado. O Senhor me fazer eu a conhecer o Senhor, pois o Senhor é maravilhoso. Então veja aqui, querido, querida que está me ouvindo neste discipulado. Deus colocou
né, Mordecai como segundo do rei Assuero. Deus fez com que Mordecai fosse estimado. Bendito seja Deus. Agora veja aqui, meu amado, minha amada, o trabalhar de Deus na vida de Mordecai. Da mesma forma, aleluia, Deus faz comigo, Deus faz com você, meu querido, meu amado, né? O que Deus pode fazer, aleluia, com você, e eu creio que Deus está fazendo agora com você, aleluia. Este Deus é tremendo. Então está aqui, amado. Deus fez Mordecai buscar o bem, né? O bem está do seu povo. E falava de toda a paz do seu povo. Mordecai, irmão, foi um rei, aleluia, para o seu povo. Deus fez com que Mordecai fosse um rei, aleluia, exercer como rei do povo, da nação de Israel, dentro do governo de Assuero. Olha que coisa extraordinária, amado. Eu não sei se você consegue ver a dimensão desta grandeza que Deus fez com que na vida de Mordecai, aleluia. Mordecai era um homem simples, como um de nós, irmãos. É verdade. Esté, antes, era uma mulher como você, minha irmã. Não está entendendo? Você, meu irmão, Mordecai era um homem como você, simples, né? Esté era uma mulher simples como você, minha irmã. Você dá para entender isso? Aleluia. E aqui Deus fez Mordecai buscar o bem, né? O bem-estar do seu povo e falar de toda a paz do seu povo. Para Mordecai fazer isso, ele precisava estar naquela posição que ele estava segundo, né, segundo do rei Assuero, para que ele viesse fazer o bem-estar daquele povo, né, e falar da paz do seu povo, para que Mordecai viesse ser como um rei para a sua nação, dentro, aleluia, dentro do reinado do rei Assuero. Só Deus pode fazer isso, meu amado. Só o Senhor que pode fazer isso, né? O Senhor fez com Mordecai, o Senhor ele faz com você. Aleluia. Como eu diz aqui, dá para entender que Mordecai foi como um rei para o povo dentro do reinado do rei Assuero, né? E Mordecai aqui buscava o bem-estar do seu povo, né? Da sua nação. Antes, irmão, a nação era esquecida antes, a nação era humilhada antes, a nação era chicoteada, era esquecida. Esse povo aqui dentro era um escravo, mas eles não era mais, não vivia como escravo. Olha que coisa tremenda, irmão. Esse povo estava naquele, foi levado para aquele país para ser um escravo. Mas nesta fase aqui, pode ver que esse povo tinha nome de escravo, mas não vivia como escravo. Olha aqui, irmão. Então, ele não vivia como escravo. Viu o cuidado de Deus dentro do cativo. Viu o cuidado de Deus, irmãos, no meio da escravidão. Não dá para imaginar uma coisa dessa. Como que a pessoa foi levada como escravo, está lá na nação como escravo, mas lá na nação não vive como escravo. Deus não permitiu que eles vivessem como escravo lá dentro do cativo. Como que o povo está na escravidão? Lá dentro, Deus muda o cativeiro lá dentro para eles viverem uma vida abundante, abençoada. Deus faz, levanta, aleluia, príncipe lá dentro, aleluia. Deus levanta governo lá dentro para que o povo venha viver bem. Isso é um Deus, irmão. Eu quero que você olha, amado, aleluia, através dessa visão. Aleluia. Eu quero assim que você vê através dessa visão. A visão aqui que está mostrando a palavra. Não vê por cima, não, vê por baixo, irmão. Não vê por cima, não, vê por baixo, vê por dentro. Aleluia. Que coisa extraordinária.
Aleluia. Esse povo aqui, vivendo no bem-estar, esse povo não estava sendo escravo de forma nenhuma. Ele estava vivendo como uma pessoa normal. Aleluia. Pode ver que falava de toda a paz do seu povo. Quer dizer, houve paz no meio daquele povo. Aquele povo, tinha um bem-estar e tinha paz ali dentro, porque Deus fez isso. Veio o grau que Deus elevou, a honra que Deus elevou a esse povo por confiar em Deus. É algo extraordinário. Eu não sei se você está entendendo, compreendendo este mistério, esta grandeza. A honra está chegando, meu querido. Aleluia. Concluindo o nosso discipulado. Aleluia. Não toma decisões sem a direção de Deus, meu amado. Se você olhar para a vida de Esther, Esther não tomou uma decisão de si mesmo, de forma nenhuma. Primeiramente, se você olhar para a história, você vê que quando Esther ficou sabendo do que estava acontecendo com Mordecai e com todo judeu, pode ver o princípio de Esther, irmão. Eu quero assim chamar a sua atenção. Ver o princípio de posicionamento que ela tomou para tomar uma decisão. Aleluia. Ela consagrou, meu amado. Ela consagrou e diz que as suas moças também consagrou por 3 dias. E todo judeu se consagrou. Ela pediu para consagrar. Veja o posicionamento que ela tomou para tomar decisões. Ela não, Esther, de forma alguma, não tomou nenhuma decisão sem a direção de Deus. Ela tomou decisões na direção de Deus. Se você olhar para a história de Mordecai, você vê que Mordecai também não tomou nenhuma decisão, meu amado, sem a direção de Deus. Mordecai tomou decisões na direção de Deus, querido. Você entende isso, amado? Tudo foi feito na direção de Deus. Para acontecer honra, meu amado, precisamos nós, aleluia, tomar decisões na direção de Deus. Por que muitas pessoas, meu irmão, não é honrado, amado. Fica a vida toda aí na escravidão, no prejuízo, na dificuldade, na luta, na prova, por tomar decisões erradas. As decisões erradas são resultado das nossas decisões. Nós vamos comer, né, irmão, resultado das nossas decisões, resultado das suas decisões, meu amado. Mas quando nós tomamos decisões, né, irmãos, na direção de Deus, aleluia, o que vai acontecer é Deus honrar essa pessoa da forma, aleluia, que nós estamos ministrando aqui, a forma que Deus honrou a Mordecai. Deus honrou a Mordecai porque Mordecai foi fiel até o fim. Mordecai tomou decisões na direção de Deus. Aleluia. O livro de Esther você não vê, amado, Deus falando diretamente com Mordecai, falando diretamente com o judeu, com Esther. Você não vê. É o único livro da Bíblia que você não vê Deus falando. Mas Deus estava trabalhando no silêncio, né, no anonimato, né, irmãos? E Deus, aleluia, 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 trabalhando no anonimato. O que fez Mordecai e Esther tomar decisões na direção de Deus foi o temor do coração de Mordecai. O temor que Mordecai tinha a Deus. É o temor que Esther tinha a Deus. Fez com que, né, Mordecai e Esther tomassem decisões na direção de Deus. Amém, amado? Veja a importância da pessoa ter temor a Deus, temer a Deus de todo o coração. Amém, querido? Poderia, né, irmãos, Mordecai e Esther dizer, mas Deus não fala conosco, não é assim que as pessoas vivem aí procurando,
né? Deus falar. Tem pessoas que é assim. Se Deus não falar, ela desvia. Se Deus não falar, ela desiste. Se Deus não falar, ela abandona. Se Deus não falar, ela não vai mais para a igreja. Ela não congrega mais. Ela vai para o mundo. Né, irmãos? Que temor é esse que essa pessoa tem no coração? Que amor é esse? Que amor é esse que essa pessoa tem no coração? Né? Se Deus não falar, essa pessoa desanima. Ei, eu quero assim chamar a sua atenção. Você que fica aí procurando para Deus falar com você. Se Deus não falar, você desiste. Se Deus não falar, você abandona. Se Deus não falar, você vai murmurar. Se Deus não falar, você vai blasfemar. Até quando você vai viver assim? Até quando você vai servir a Deus assim? Você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha na cara, não? Né? De dizer que é filho de Deus, que é filha de Deus, né? Se Deus não falar, eu não vou mais, eu não faço mais, eu abandono tudo. Vai, faça isso. Faça isso que você vai morrer. Faça isso que você, meu irmão, vai 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 ser morto pela espada, né? Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós deixamos, né, de confiar no Senhor. Mas Mordecai e Esther, irmão, mesmo Deus não falando diretamente, o seu temor, o temor do seu coração a Deus, aleluia, fez com que, aleluia, viesse tomar decisões na direção de Deus, fazendo aquilo que Deus, aleluia, pudesse tá honrando as suas vidas. E Deus honrou de uma forma extraordinária, de uma forma tremenda. Você que está aí, aleluia, pedindo a Deus uma palavra. Veja Deus falando com você aqui. Veja, eu estou mostrando para você, aleluia, o que Deus fez na vida de Mordecai e de Esther e do povo judeu na época do rei Assuero. Meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus, que você que está desanimando, você que está desanimado, você que está parado, você que tem tomado as suas decisões, você que está fazendo e tem feito e quer fazer aquilo que vem na sua mente, não faça isso, minha amada, minha querida, não faça isso, meu amado. Ei, minha querida, não faça isso, não, de forma nenhuma. Faça como fez Mordecai, faça como fez Radassa, a menina Esther fez, aleluia, se posicionou, tomou decisões na direção de Deus, por causa do seu temor a Deus. A minha oração nesta manhã, aleluia, é que Deus possa dar ao seu coração temor a Deus, amado. Que você venha reverenciar o Senhor. Que haja no seu coração, querido, querida, um temor que nasça no seu coração, minha amada, meu amado, um temor de Deus no seu coração, para você tomar decisões, aleluia. O mesmo Deus não falando com você, como Deus não falou com Mordecai, com Esther, com nenhum judeu, mas pelo temor no coração que Mordecai tinha, e o temor que Esther tinha no corações, tomou decisões na direção de Deus. Como assim, pastor? Jejuando, buscando a Deus, se colocando na presença, e Deus mudava a situação, Deus mudava os decretos, Deus mudava as situações, Deus trabalhava no sonho, Deus trabalhava em várias situações em favor do seu povo. Da mesma forma, Deus faz conosco, amado. Da mesma forma, Deus faz com você, amada. Levanta a mão aí.
Papapapapapasu de candaraia. Remecadaço, rederecada. Andarabacandarabaçu. Merequederecadarabacandaço. Ribicandarabacan. Levanta a mão aí, se alegra, crente.